Olá, olá a todos, Ronaldo Paiva aqui e dando continuidade ao nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, hoje, como sugestão de leitura, capítulo 27, Pedi e obtereis, itens 16 e 17. Preces inteligíveis. Item 16. Se eu não entender o que significam as palavras, serei um bárbaro para aquele a quem falo, e aquele que me fala será para mim um bárbaro. Se oro numa língua que não entendo, meu coração ora, mas a minha inteligência não colhe fruto. Se louvais a Deus apenas de coração, como é que um homem do número daqueles que só entendem a sua própria língua responderá amém no fim da vossa ação de graças, uma vez que ele não entende o que dizeis? Não é que a vossa ação não seja boa, mas os outros não se edificam com ela. Passagem registrada em São Paulo, primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, versículos 11, 14, 16 e 17. Item 17. A prece só tem valor pelo pensamento que lhe está conjugado. Ora, é impossível conjugar um pensamento qualquer ao que se não compreende, porquanto o que não se compreende não pode tocar o coração. Para a imensa maioria das criaturas, as preces feitas numa língua que elas não entendem não passam de amálgamas de palavras que nada dizem ao espírito. Para que a prece toque, preciso se torna que cada palavra desperte uma ideia, e desde que não seja entendida, nenhuma ideia poderá despertar. Será dita como simples fórmula, cuja virtude dependerá do maior ou menor número de vezes que a repitam. Muitos oram por dever, alguns mesmos por obediência aos usos, pelo que se julgam quites, desde que tenham dito uma oração determinado número de vezes e em tal ou tal ordem. Deus vê o que se passa no fundo dos corações, lê o pensamento e percebe a sinceridade. Julgá-lo, pois, mais sensível à forma do que ao fundo, é rebaixá-lo. Queridos irmãos em Cristo, fiquemos agora com os comentários da sugestão de leitura do dia de hoje. Até mais, tchau, tchau. Bom dia a todos. Hoje, capítulo 27, itens 16 e 17 como sugestão de leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. O título é Preces Inteligíveis. E Kardec nos traz a máxima registrada por São Paulo na primeira epístola aos Coríntios, onde esse trecho Kardec procura fazer com que possamos refletir sobre como estamos usando a prece. Como estamos pensando que Deus recebe as nossas preces. Como sempre, é importante a gente lembrar, o capítulo 27 ele trata sobre o tema Pedi e obtereis. E Kardec traz então algumas passagens do Cristo, alguns ensinamentos bíblicos, alguns registros como este de São Paulo, para que nós possamos compreender a essência do poder da prece e assim utilizá-la da melhor maneira possível, ou no mínimo, da maneira correta. E esse ponto do como estamos utilizando a prece é interessante, porque é comum, em momentos principalmente de desespero, em um momento em que nós estamos em extrema agonia, num extremo sofrimento. Quem já não passou por isso? Num momento de dificuldade e ali você reza uma oração atrás de outra, num desespero, e é angustiante isso. E aí, para nos consolar, para nos confortar, Kardec coloca, olha, não precisa ser assim. Invista mais em ser sincero, em fazer uma prece do fundo do seu coração, sendo o seu pensamento motivado por uma vontade de alcançar Deus,
de alcançar os bons espíritos, que sim, não será a quantidade dessas repetições que fará com que essa prece chegue até Deus, mas sim essa verdadeira vontade em sentimento. Não é pela quantidade que Deus vai escutá-lo ou não. Não é pela quantidade de vezes que vai convencer a Deus a fazer com que ele lhe escute. Para finalizar, a frase final que Kardec nos coloca, bem no finalzinho do item 17, que diz assim: Deus lê no fundo dos corações, vê o pensamento e a sinceridade, e é rebaixá-lo, crê-lo mais sensível à forma do que ao fundo. É justamente isso. Nós muitas vezes temos uma compreensão de acordo com a nossa experiência, de acordo com a nossa vivência, de acordo com o nosso olhar humano, nós temos uma visão de um Deus, né? E aí nós acreditamos que aquele Deus fará isso porque nós acreditamos naquilo. Na forma. E Deus eu diria que é muito grande para que a gente pudesse pelo menos tentar compreendê-lo. Então poderíamos finalizar esse áudio do dia de hoje como Deus sendo um Pai amoroso, um Pai misericordioso, onde tudo vê, onde tudo sabe e onde acolhe a todos nós que temos a humildade e a vontade em fazer o bem. Que Deus os abençoe no dia de hoje, os anime nessa vontade de fazer o bem e que todos possamos procurar melhorar como fazemos as nossas preces, para assim sermos escutados, pelo menos, por Deus. Que assim seja.